Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é sexta-feira, 7 de maio de 2021. Estamos finalizando o estudo da lição 6 da Escola Sabatina. Esta lição, número 6, tem como título A Descendência de Abraão. No estudo de sexta-feira, nós fazemos uma revisão daquilo que foi visto durante a semana. E o que nós estudamos durante a semana? No domingo, nós vimos que em Deuteronômio, capítulo 28, bem como nos livros de Isaías, Jeremias, Sofonias e vários profetas menores, foram feitas promessas de aliança a Israel com base em sua lealdade a Javé. No entanto, a morte de Jesus, o príncipe Messias, que estava predita em Daniel 9, 25 e 27, estendeu por fim a nova aliança tanto a judeus como a gentios. O que significa isso? Qualquer pessoa, pela fé em Jesus, poderia reivindicar como suas as promessas da aliança. E embora muitos em Israel fossem infiéis a Deus, o Senhor permaneceu fiel ao seu povo. Na segunda-feira, nós vimos que o Antigo Testamento descreve a terra prometida aos patriarcas e a Israel em termos teológicos consistentes, como gracioso dom ou como bênção de Deus ao seu povo do concerto. Consequentemente, Israel não pode reivindicar uma relação imediata com sua terra. Não pode tê-la à sua disposição de maneira autônoma, nem venerá-la como possessão absoluta. Israel não possui a terra. E embora a terra fosse um dom da graça para Israel, o povo do concerto poderia habitar ou permanecer na terra divina somente se obedecesse ao Senhor. E outro ponto importante da lição de segunda-feira: o dom não pode ser recebido sem o seu doador. Na lição de terça-feira, nós vimos que um tom espiritual destacado da aliança da graça era obedeça e viva, ou desobedeça e morra. Para o antigo Israel, esse padrão temático foi tecido através do Antigo e do Novo Testamento. Da aliança adâmica à nova aliança, a funcionalidade divina era da vontade ordenada e decretada de Javé. Isso estava conectado com cada promessa feita por Deus ao seu povo. Na lição de quarta-feira, o que nós vimos? Sempre que os profetas do Velho Testamento retratam o remanescente escatológico de Israel, eles o caracterizam como uma comunidade fiel, uma comunidade religiosa que adora a Deus com um novo coração, sobre a base do novo concerto. E também nós vimos que na Bíblia o remanescente é descrito como sendo, podendo ser compreendido em três tipos diferentes: o remanescente histórico, o remanescente fiel e o remanescente escatológico. O remanescente histórico é aquele que fica depois de uma grande tragédia, de um desastre. O remanescente fiel é aquele que permanece sempre leal a Deus em meio a um grupo de gente desleal. E o remanescente escatológico é aquele grupo que acompanha a história ao longo dela. Pessoas que até os tempos finais permanecerão leais a Deus. Remanescente histórico, remanescente fiel e remanescente escatológico. Finalmente, na lição de quinta-feira, nós vimos que esse remanescente do tempo do fim, esse remanescente escatológico, se tornará a testemunha de Deus entre todas as nações e incluirá também os não-israelitas, pois não levará em consideração sua origem étnica. O remanescente histórico era o remanescente étnico, especificamente o povo literal, o povo de Israel. Bom, amigos, o panorama total da escatologia veterotestamentária
revela que as bênçãos do concerto israelita, como um todo, serão cumpridas não no Israel nacional descrente, não no Israel étnico, mas somente naquele que for fiel a Jeová e que confia no seu Messias. Esse remanescente incorporará os fiéis de todas as nações gentílicas e assim cumprirá o propósito divino da eleição de Israel. Bom, eu queria terminar o estudo de hoje lembrando de fazer uma comparação, porque nós temos estudado nas últimas 3 semanas sobre Abraão. E pense você na diferença que há entre Ló e Abraão. Qual foi a escolha de Ló? Foi uma escolha motivada apenas pela ambição? Foi uma escolha egoísta? Ele não teve consideração por seu tio Abraão. Foi uma escolha sem oração. Ele não consultou a Deus. E foi uma escolha que acabou na desgraça. Total desgraça. E agora, por outro lado, qual foi a escolha de Abraão? Abraão escolheu a comunhão com Deus. Abraão entregou sua vida a Deus e foi ricamente abençoado. Abraão recebeu o título de amigo de Deus, de acordo com Isaías 41:8. E finalmente, Abraão foi transformado por Deus em um dos patriarcas do povo de Israel. Escolhas, amigo. Escolhas. Os dois da mesma família, mas Ló fez escolhas erradas. Abraão fez escolhas certas. A cada dia você e eu nos deparamos com decisões que, pela graça do Pai Celestial, sempre decidamos pela vida, pela obediência, pela lealdade, pela fidelidade não aos nossos critérios, aos nossos pensamentos e aos nossos achismos, mas sim lealdade ao Deus da aliança, ao Deus do pacto. Que Deus abençoe você e a sua família.